Boa noite a todos os presentes. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Boa noite também aos nossos amigos internautas. Agradecemos os nossos facilitadores, José Amaral, Túlio e Jomar Gontijo, que estarão junto a nós facilitando o nosso estudo espírita de perguntas e respostas de hoje. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui para o primeiro estudo de perguntas e respostas do ano de 2018. Então, uma alegria que a gente possa continuar essa sala de aula de um intercâmbio, e um intercâmbio mediúnico, porque tanto vocês quanto a gente aqui, de uma forma sutil, também é inspirado pelos espíritos desencarnados. E eu queria lembrar no dia de hoje, que foi um dia tão belo, porque pelo menos aqui em Divinópolis, você teve uma chuva de manhã, depois você teve um sol à tarde, então a gente pôde perceber toda essa beleza da natureza, nessa natureza tão bela que o Senhor, que Deus nos proporciona na terra. E a gente tem que ter olhos para ver a beleza, porque a beleza toda hora está à nossa volta e a gente não percebe. Fazer uma experiência de 30 segundos com vocês, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Será que vocês, de olhos fechados, conseguiriam sair da cadeira de vocês e usar o banheiro aqui do Jesus de Nazaré? Ou seria difícil? Que dificuldade seria simplesmente usar o banheiro? Será que vocês conseguiriam ir para a casa de vocês, pegar o carro ou pegar o ônibus e ir para casa? Vocês conseguiriam ir trabalhar, se locomover sem os olhos? Agora abram os olhos. Vocês já lembraram de agradecer simplesmente por poder enxergar? Porque a gente não nota quando a gente tem saúde, mas quando a gente perde a saúde, a gente vê o tanto que ela é importante para as nossas vidas. A gente não nota, por exemplo, a importância que é a nossa visão, a nossa audição, a nossa inteligência, a nossa capacidade de locomoção. Mas vamos imaginar que a gente perde a visão, como agora 30 segundos que eu fiz essa experiência. Então a gente precisa valorizar esse tanto de coisa que a gente não presta atenção. Será que é preciso a gente perder para valorizar? Então vamos agradecer por tanta coisa que a gente tem e a gente não nota. Porque a gratidão está ligada à felicidade. Quem possui a gratidão já está a meio caminho da felicidade. Porque nós temos pela própria vibração nossa, de notar as coisas ruins, de reclamar das coisas ruins, e não vemos o tanto de coisa boa que a gente tem. E se a gente aprender a olhar as coisas boas, a gente vai se aproximando da felicidade. Isso é um dos poderes da gratidão. Vamos lá, Zé, começar? Então manda a brasa aí para nós. Boa noite, pessoal. Então vamos começar. Vamos começar quente o ano. Como a doutrina espírita encara o divórcio? E um segundo casamento após o divórcio. Bom, a doutrina espírita não encara nada, não. A doutrina espírita pode nos esclarecer, e tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos orienta a respeito do divórcio.
que diz, né, exatamente não separe o homem aquilo que Deus uniu. Só essa afirmação, só essa parte já dá pano para manga para a gente refletir a respeito do que significa uma relação conjugal. Não separe o homem o que Deus uniu. Obviamente, qualquer pessoa que entendeu o que significa a união, que é feita através, alicerçada em Deus, só pode ser pelo amor. E uma relação amorosa, por excelência, não separa. O homem não separa. Duas pessoas que se amam, ninguém dá conta de separar. Pode pelejar. Pode colocar um aqui e outro amarrado lá no Japão. Anoitece, os dois, na hora que dormem, saem e vão encontrar no Parque das Águas, né, no nosso lar, e namorar bastante lá. E na hora que o dia amanhecer, eles voltam para o corpo amarrado, um aqui e outro no Japão. Não se separa o que Deus uniu. Se separa, se é preciso do divórcio, Jesus deixa claro isso para nós. É por causa da dureza do nosso coração. E a dureza do nosso coração traduz exatamente a ausência ainda do amor. Por mais que a gente ache que seja amor, ainda não é. Ainda está regido pelo orgulho e pelo egoísmo. É por isso que a gente não admite que o outro se prepondere sobre nós, que a gente não se rebaixa diante do outro, que a gente não aceita aquilo que o outro faz. Quem ama, aceita. A definição de amor de Paulo de Tarso, que é a mais perfeita, a mais plena, o amor tudo sofre, o amor compreende tudo, o amor entende tudo. O amor, para vocês terem uma ideia do que significa esse amor de Deus, que Paulo de Tarso traduz tão bem, São Paulo para alguns, é mesmo que você dê tudo para ser dividido, até o seu corpo para ser queimado numa fogueira. Se não tiver o amor, nada disso vai valer a pena. Então, a doutrina espírita coaduna com a ideia de Jesus. O divórcio é por causa da dureza do nosso coração, é porque a gente ainda não aprendeu esse amor pleno, esse amor que tudo suporta. Portanto, né, didaticamente ou pedagogicamente, a gente às vezes precisa do divórcio como um erro menor que corrige um erro maior. Essa é a história. É um erro menor que corrige um erro maior. Tomara que as pessoas que passam pelo processo aprendam que talvez numa segunda relação já tenham aprendido um pouco mais a amar e a estabelecer as relações alicerçadas em cima do sentimento amor. Aí, provavelmente, será mais duradouro. E será tão duradouro quanto for a capacidade de amar das pessoas que estão envolvidas na relação. Então, para nós espíritas, não importa. O que importa é o aprendizado. A doutrina espírita não é contra nada. Ela é a favor do aprendizado, da responsabilidade pessoal e do entendimento sobre o que está acontecendo com a sua vida. Cada coisa que a gente aprende e o aprendizado passa a ser para nós patrimônio adquirido, que vai nos orientar a errar menos para sermos mais felizes, está valendo. Já está valendo e está sendo uma boa vida sendo vivida. Portanto, a gente não tem que esquentar a cabeça, a gente tem que aprender com os erros, e aprendendo com os erros a gente corrige e depois vive-se plenamente. José, só para esclarecer mais, o que é esse erro maior que justifica um erro menor, que seria o divórcio? Só para a gente entender melhor na prática. Porque, às vezes, as relações, como nós ainda estamos num planeta que abriga um mundo de expiações e provas, a regência natural em nós ainda é o orgulho e o egoísmo. E, às vezes, as relações entre dois orgulhosos e egoístas, egocêntricos,
chegam a tal ponto de desequilíbrio e sofrimento que permanecer juntos seria agravar mais ainda a situação. Então, o erro maior precisa ser corrigido. E qual que é o erro maior? Esse de, às vezes, as pessoas partirem para uma agressão contínua, desenfreada, necessitando, às vezes, até de intervenção de outras pessoas ou da própria lei, para que isso seja dirimido. Então, o divórcio chega nesse momento como um erro menor. Por que um erro menor? Porque o acerto seria uma relação amorosa plena. O acerto seria a compreensão. O acerto seria a capacidade da pessoa entender que, num processo expiatório, num planeta de expiação e provas, em todos os aspectos, funciona se você entender qual que é a sua expiação, qual que é a sua prova, qual que é a sua missão, em qualquer instância que você estiver vivendo. Entendeu isso, você não abre mão da sua experiência, você compreende. Pode não aceitar, mas que compreende, compreende. Você delibera uma vida e paga para ver. Por quê? Porque é a sua história. Você está bancando isso, você maduramente fala, eu banco. Eu banco. Quer um exemplo? Pega o livro Renúncia. Alcione. É um personagem que ela reencarna, não precisava. Ela era um espírito que já tinha transcendido a condição planetária que nós estamos vivendo. Mas ela assume, voluntariamente, fala, não, eu vou porque tem gente que eu amo lá. E eu preciso reencarnar lá para tentar dar uma ajuda para eles evoluírem um pouco mais. O mentor dela ainda falou assim, você tem certeza disso? Eu tenho. Mas você sabe que na hora que você encarnar, você vai sofrer tanto ou mais quanto as pessoas que estão lá. Ela falou, eu sei, mas eu banco, eu quero, eu necessito, porque isso me fará bem. Ela reencarna. Lê o livro que você vai ver o que é uma pessoa sofrer do princípio ao fim. Eu não aguentava até a 2ª página. Só para ter uma ideia, nesse mundo que nós vivemos, onde o imediatismo e as coisas materiais têm muito sentido e muito valor para nós, ela recebe uma herança e o pessoal arma para ela e toma metade da herança dela. Na cara dura. Sabe o que ela faz? Ela fala, vocês estão precisando mais do que eu, dá a outra metade. Literalmente, aquilo que Jesus disse, se alguém lhe bate numa face, ofereça a outra. Quem ama, faz. Quem ainda é egocêntrico, quem ainda é orgulhoso, não aguenta, não banca. Portanto, o divórcio é um erro menor que corrige um erro bem maior. Jomar, em relação à sua pergunta, Paulo fala, se eu não me engano, no capítulo 7 de Coríntios, que antes separar do que viver na escravidão. Às vezes as pessoas vivem na escravidão da violência, na escravidão sexual, na escravidão psicológica, aquela pressão, o casamento, aquele sofrimento, e você vai virar para a esposa e falar assim, não separa não, que não pode, continua apanhando, continua sofrendo. E o Chico fala também, Zé, em relação ao casamento, que a gente costuma dizer que se estamos casados é porque existe um compromisso espiritual. Então não podemos separar, e o Chico fala, olha, se até os bancos nos concedem prazos para pagar as dívidas, Deus, na sua infinita bondade e amor, não vai nos conceder também? Então, você terá outras oportunidades para relacionar com essa pessoa e quitar, ou se reajustar com ela. Bem, segunda pergunta. É verdade que Jesus teve mais irmãos? E por que as igrejas não concordam com este fato? Eu vou falar de acordo com as obras que já li do Chico Xavier, de Humberto Campos, psicografado por Chico Xavier. E essa pergunta aqui, ela é interessante porque está em Mateus capítulo 12, versículo 47, que eles falam o seguinte, eis que tua mãe e teus irmãos estão de pé do lado de fora, procurando falar contigo.
Está no Evangelho, falando que a mãe e os irmãos de Jesus estavam do lado de fora aguardando ele. Haroldo Dutra Dias, ele propôs fazer uma tradução do Evangelho, e ele fala que para fazer uma tradução é preciso conhecer a cultura, conhecer a língua, conhecer o povo. E a cultura dos judeus é de chamar o primo de irmão. Então, quando a gente vai traduzir, quando a gente vai estudar o Evangelho, quando a gente conhece a cultura daquela época, fica mais fácil de compreender. Então, por que eles chamavam, por que eles afirmavam no Evangelho que Jesus tinha irmão? Porque eram primos. Jesus era primo de Mateus, Levi. Mateus, Levi era irmão de Judas, Tadeu e irmão de Tiago, que eram filhos de Alfeu. Então, os três eram primos de Jesus. E que era costume chamar eles de irmãos. Nas obras, né, o livro Boa Nova, de Humberto Campos, é um livro que traz mais detalhes da vida do Cristo. E lá, em momento algum, faz referência a irmão de sangue, filho de Maria e filho de José. Então, até onde já estudei, até as obras que conheço, Jesus realmente não tinha irmão, filho de Maria e filho de José. Quem quiser fazer mais questão, tá? Acabando as questões de hoje, então pode aproveitar e levantar a mão, que vocês podem fazer questão que tem prioridade para ser respondida hoje. A minha uma questão interessante, que é o seguinte: qual o momento em que a reencarnação não é mais necessária? É o momento que o espírito já aprendeu tudo que a vida na Terra, na reencarnada, poderia oferecer. No caso, a reencarnação na Terra, tudo que a Terra poderia oferecer para ele. Então, ele tem que reencarnar num planeta mais evoluído do que a Terra. E vai chegar um momento até que ele não precisa reencarnar mais. Ele só fica na vida de espírito dele. E isso chega no momento que a reencarnação em si não vai proporcionar nenhum adiantamento para ele. O Zé Amaral contou um caso aqui no romance, né, que a Alcione, ela não precisava reencarnar mais. Ela já estava numa situação que a Terra, a reencarnação aqui, não oferecia mais nenhum aprendizado para ela, para o espírito, né? Aí, então, ela reencarna para ajudar as outras pessoas. Então, ela elimina toda a expiação, que seria todo aquele débito que ela teria com a vida, né, com toda a estrutura, e ela já não precisa mais, porque tudo aqui não oferece mais aprendizado. Ela vai, então, parar de evoluir? Não, ela vai continuar evoluindo em níveis que a gente não conhece. O Livro dos Espíritos fala apenas assim: eles são aqueles designatários de Deus para executar as leis divinas. Então, eles continuam, né, como intermediários de Deus, como missionários, como Alcione foi, de certa forma, como Jesus. Jesus não precisava reencarnar mais, ele reencarnou com a missão dele. Então, esses espíritos, eles continuam, mas que a atividade deles, para nós, ainda é um mistério. O que a gente sabe é isso, que eles são os executores das leis divinas, né, em níveis cada vez maiores. Mas o que é o momento? O momento é que aqui não fornece mais nenhum aprendizado para eles, aí eles não necessitam mais se encarnar. Quer ver que interessante? Eu já perdi tempo tentando responder essa questão. O mundo, o planeta Terra, está na categoria de abrigar um mundo de expiação e provas. Mas vem muitos missionários para cá. Os missionários são aqueles que não precisam nem de expiar e nem de provar conhecimentos em processos expiatórios, mas que estão categorizados como prova. É uma pessoa que exige uma prova para, né, consolidar conhecimentos adquiridos ao longo de expiações.
Então, quando o espírito, por exemplo, qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de experiência nesse planeta, não exerce no espírito mais nenhuma reação contrária, por exemplo, diante de uma agressão, esse espírito já tem como agir, é compreendendo, é oferecendo outra face. Ele não vai nunca optar pelo erro. Por quê? Porque ele já superou isso. Ele já superou todos os processos que exigiam dele essa... literalmente, é quando aquele momento que o Santo Agostinho diz o seguinte, que quando você perde a condição de escolha. Por quê? Porque você já não escolhe mais entre o bem e o mal. Você só e somente só escolhe o bem. Na hora que você chega nesse patamar, você se liberta. Parece um paradoxo. É paradoxal. É quando você perde a capacidade de escolha entre o bem e o mal que você se torna livre, porque você vai única e exclusivamente escolher o bem. Nesse momento, você atinge o nível de liberdade plena. É esse espírito que não reencarna mais aqui, por quê? Porque tudo que o planeta Terra pode oferecer para eles, eles superam sem muitos problemas, sem problema nenhum. Ao contrário, eles estarão sempre aqui na condição de missionários, que são professores de expiação. Professores que nos ensinam como expiar e como provar bem uma determinada necessidade que nós temos. Então, você pode observar que os missionários, quando vêm para cá, eles estão sempre na condição de mestres, professores. Estão aqui para nos ensinar como é que supera uma dificuldade diante de uma agressão, diante de qualquer situação que provoque dor e sofrimento numa pessoa. Eles passam e passam plenamente, sem mistério. Interessante. Um pouco menos, né, uma vez nós perguntamos ao nosso mentor espiritual qual seria o que era a condição do espírito para permanecer no planeta Terra quando ele for um planeta de regeneração. Porque o planeta Terra está passando de provas e expiação para regeneração. E a resposta dele foi muito interessante, que é um pouco parecida com essa, mas um pouco menos. Que é o seguinte, não seria exigido do espírito vivenciar o amor, porque o amor ainda é uma coisa supra-suma. A gente viu o Zé falar aqui do amor, eu me senti muito pequenininho, né? Eu falei assim, nossa, eu estou muito longe dessa condição do amor que o Zé descreveu aqui, de Alcione, né? Desse amor que tudo cede, etc., Por exemplo, na herança, se tomasse a minha metade da herança, eu não seria capaz de doar a outra metade, né? Então, esse amor ainda é muito longe. Então, ele fala que não seria exigido essa condição do amor, mas seria exigido do espírito a evolução através do trabalho. Que o trabalho, que é esse esforço que a gente faz em ser útil, um esforço de ajudar, ainda não espontâneo, mas aquela coisa que você exercita e que te dá liberdade da prova e da expiação, porque a expiação e a prova, principalmente a expiação, é a evolução através da dor. Então, quando a gente se torna capaz de evoluir pela consciência, ou seja, eu não preciso da dor para me forçar a evoluir, eu já consigo evoluir através do meu trabalho, do meu esforço, da minha consciência, eu já estou alcançando a condição de me libertar da dor. Porque o planeta de regeneração, nós vamos passar por uma transição que estamos passando, mas o planeta de regeneração, ele já é de espíritos que se libertam desse ciclo de prova e expiação, dor. Lá a gente vai conseguir evoluir conscientemente, sem necessidade da dor. Tanto é que a evolução da medicina, a evolução das ciências, vai permitir que um planeta não tenha tantas dores quanto o nosso planeta ainda tem. Então, a gente deve, nesse primeiro momento, se esforçar para não ser necessária a dor para nos empurrar. Se a gente ainda não alcançou a condição do amor, que é, vamos dizer, o objetivo final,
que a gente pelo menos trabalhe conscientemente para a nossa evolução espiritual, sem ser necessário aquele ferrão da dor nos empurrando para frente. Chegou uma boa aqui, ó. Por que Jesus não fez referência à reencarnação? É porque não existia. A palavra reencarnação é criada com Kardec. Na época de Jesus, a palavra que mais se aproxima do sentido é ressurreição. Ressurreição é a ação de ressurgir. Ação de ressurgir, a gente mais ou menos entende que eles tinham mais ou menos um conceito, um conhecimento acerca de alguém que já havia vivido antes, podia tornar e voltar a viver noutro corpo. A gente vê isso aonde? Numa passagem do Evangelho em que Jesus estava andando pelas bandas de Cesareia de Filipe, e de repente ele para e pergunta aos discípulos, que dizem os homens acerca do Filho do Homem. Quando Jesus faz essa pergunta, ele estava querendo dizer o seguinte: o que vocês acham que as pessoas acham de mim enquanto encarnado? Enquanto um ser que está num corpo físico. Os discípulos começam a dizer, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Ou seja, na cabeça deles, alguém que havia vivido antes podia voltar a viver num outro corpo, mas eles não sabiam muito bem como é que era esse processo. Jesus fala de reencarnação abertamente, com o sentido de reencarnação, quando ele se encontra com Nicodemos. Aliás, Nicodemos vai se encontrar com ele, vai à noite, porque não queria se expor. Vai à noite e pergunta a Jesus: Mestre, sabemos que és da parte de Deus, porque se não fosse, o Senhor não realizaria os prodígios e os milagres que realiza. Jesus olhou para ele e percebeu a profundidade da questão de Nicodemos e disse já de cara para ele: em verdade te digo que nenhum homem alcança o reino dos céus se não nascer de novo. Nicodemos, mas como é que pode um velho voltar ao ventre materno? Se ele não tivesse entendido a questão e Jesus estivesse dizendo alguma coisa nesse sentido, Jesus corrigiria, mas não, Jesus apenas reafirmou: em verdade te digo que nenhum homem alcança o reino dos céus se não renascer da água e do Espírito. Renascer é nascer de novo. Da água e do Espírito é água, naquela época, para o povo hebreu, água significava elemento gerador absoluto. O significado era esse. Por quê? Porque no primeiro capítulo da Gênese, o Espírito de Deus boiava sobre as águas e dizia que se faça o elemento árido, que se faça... Na cabeça do povo hebreu, a água era o elemento gerador absoluto, porque tudo tinha vindo das águas. Então, quando queriam representar a matéria, a materialidade, eles diziam água. Nascer da água e do Espírito é nascer de corpo e espírito. O corpo é composto de 80% de água, 75%, 80% de água. Espírito é exatamente... Então, esses dois exatamente dá a dimensão da explicação mais desenhada possível do que seja a reencarnação, no sentido de reencarnação que Kardec já propõe esse conceito, porque aí corrige aquilo que ficou nublado lá no passado, com os conceitos do passado. A ação de ressurgir pode se questionar, mas ação é ação de reentrar na carne. Não tem dúvidas. O conceito ficou completo e pleno. Então, Jesus não podia falar de reencarnação, porque não existia reencarnação na época. A palavra, ele falava de ressurreição e de renascer.
Boa noite. Já venho observando que quando estou a caminho desta casa, me sinto bem, muito bem até, sinto paz. E quando saio daqui, às vezes sinto dor de cabeça e cansaço. Tem alguma explicação para isso? Obrigado. Eu vou dar 2 respostas, e não posso dar convicção, certeza de nenhuma, porque isso é subjetivo, isso vai depender de pessoa para pessoa. A primeira resposta é o seguinte: pode ser até um aspecto psicológico, pode ser um cansaço, pode ter alguma relação aí com a alimentação. A pessoa sai de casa alimentado, chega aqui na casa espírita, fica aqui muitas horas, e quando está indo embora, já cansado do dia do trabalho, sem alimentar, e começa a ter dor de cabeça, começa a se sentir mal. Pode ser sim, claro, nem tudo é espiritual. Agora existe também uma resposta espiritual, está no livro Missionários da Luz, se eu não me engano, o 1º capítulo. Lá conta a história de um rapaz que frequentava bordéis. E lá ele adquiriu 2 obsessores nessas casas, que se afinizaram com ele. E toda vez que ele ia para a casa espírita, existe um campo magnético, uma proteção na casa espírita, que esses espíritos obsessores não penetravam. E ficava do lado de fora da casa espírita, o livro até falava, do outro lado da rua, no passeio, aguardando ele sair da casa espírita. Não só esse obsessor, mas muitos outros obsessores aguardando as pessoas que estavam nesta casa espírita. E esse grupo de pessoas estavam numa reunião mediúnica. Esse rapaz, ele afirma no livro, escrito por André Luiz, que se sentia muito bem na casa espírita, que sentia uma sensação de paz imensa, como essa pessoa escreveu aqui. E ele começa a questionar por que não é assim no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na rua. Só era assim dentro da casa espírita. E ele comentando com a sua mãe. E acompanhando ele tinha uma irmã, uma criança. E André Luiz ouvindo a conversa no mundo espiritual e um mentor também ouvindo, se eu não me engano, Alexandre, né? Se for poder me ajudar aí, ô Zé. O mentor que acompanhava André Luiz. E ele comentando, por que eu sinto bem na casa espírita e fora não? Quando ele saía da casa espírita, quando ele saía da reunião mediúnica, quando ele saía da porta, esses 2 obsessores já vinham, um sentava num ombro e o outro do outro lado. E já começava a emitir aqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos negativos, aquele pessimismo todo para ele, influenciando os pensamentos deles. Ele se sentia mal com aquilo. Então, aquele mentor que estava acompanhando André Luiz, estendeu a mão sobre a cabeça daquela criança, uma menina, e falou através da menina. Ele não fez um trabalho de incorporar na menina, ele projetou a mão sobre a menina e falou através da menina. E a menina esclareceu para o irmão, falou, escuta, você acha que não é necessário, antes de participar de uma reunião mediúnica, se esclarecer e se orientar primeiro, tendo uma educação evangélica? Então, o mentor orientando aquele rapaz através da irmã, falando assim, busca o conhecimento, busca o estudo antes, leia o evangelho para você se educar e só depois buscar frequentar uma reunião mediúnica. Ou seja, você ainda não está preparado, porque você só vai afastar esse obsessor que está te acompanhando se reeducar, se tiver uma disciplina. Essa entidade não vai sentir mais aquele vínculo, ela não vai gostar de acompanhar mais aquela pessoa, porque aquela pessoa não vai fazer mais as suas vontades. Aí sim ele vai estar pronto para participar de uma reunião mediúnica. Nesse capítulo a gente vê a resposta para essa pergunta no sentido espiritual. Eu não estou afirmando que é isso, tá? Pode ser psicológico, pode ser uma alimentação, como havia dito antes, tudo bem? Então, pode ser espiritual? Pode. Pode ser outra coisa? Pode também, não estou afirmando. O capítulo Missionários da Luz vai orientar melhor a respeito disso. Leiam, ok?
Pessoal, tem uma pergunta aqui que eu estava até pesquisando na internet, ver se eu conseguia responder. O que o Espiritismo pode explicar sobre o projeto Nova Terra, mas aí tem que dar mais explicação desse projeto Nova Terra, porque eu não conheço, ninguém da bancada aqui conhece. E também uma outra pergunta aqui sobre o Centro Espírita Consolador em São Paulo, que transmite uma palestra através de uma médium, Mônica Medeiros, um espírito extraterrestre, Sheliana, que você tem conhecimento deste fato, né, narrado por ela, são palestras confiáveis. Então é o seguinte, eu não conheço, vou pesquisar, não vou colocar a pergunta respondida, e vou responder alguma coisa na próxima vez que eu vier aqui. Vou deixar a pergunta aqui também para os outros palestrantes, se alguém conhecer. No caso, que eu posso dar uma dica geral, se a palestra é confiável ou não, né, que é a mesma que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Leia o Livro dos Médiuns, e ele fala sobre as mensagens espíritas, porque não tem jeito da gente reconhecer a identidade de um espírito. Chega um espírito aqui e fala que é de extraterrestre, fala que é Bezerra de Menezes, fala que é o Kardec, fala até que é Jesus. A gente não pode confiar nessa palavra. Então, qual o critério que a gente usa? É o critério da mensagem, se ela tem lógica, se ela tem bom senso, né? Se ela não fica ali enrolando a gente e tal. Então, Kardec descreve isso no Livro dos Médiuns. Se eu tiver uma leitura atenta, eu vou, então, ter uma base para analisar qualquer tipo de mensagem de espírito ou mensagem espiritual, né? Então, capítulo 24, Livro dos Médiuns, capítulo 24, tá bom? Montem uma enciclopédia ao lado, que eu não guardo aonde que está, ele nos avisa. Então, eu vou pesquisar, né? Eu pesquisei aqui Nova Terra, tem muitos projetos socioambientais chamados Nova Terra. Então, eu preciso de uma descrição maior, mais ampla, para poder pesquisar esse projeto, principalmente sendo um projeto espiritual qualquer. Pergunta que me chega é o seguinte, no período de 20 anos, minha mãe perdeu a visão por causa de um tumor. Anos depois, perdeu a fala por causa de um câncer. Ano depois, sofreu 2 AVC. Como explicar? Pode ter sido uma escolha dela? Pode. Sendo que ela sempre glorificou a Deus, sem reclamar e lamentar a sua situação, mais ainda, se ela não reclamou nem lamentou, ainda mais uma escolha dela. Porque quando não é escolha, a gente se revolta. Quando a gente escolheu aquilo, a gente aceita aquilo mais fácil. Agora, por quê? Né? A pergunta nossa é o seguinte, por que um espírito, né, Zé, podia escolher 2 AVC, um tumor, isso, isso e isso? Para explicar melhor, porque isso é difícil de entender, principalmente quando a gente é filha e está assistindo o sofrimento, ou pior ainda, quando é com a gente. A gente fala assim, mas como que uma pessoa pode escolher sofrimento? É porque, gente, a visão nossa é de nascimento à morte. Então, eu sempre analiso a partir do meu nascimento e da minha morte. Por isso que isso fica tão doído e a gente pensa, como é que uma pessoa pode escolher isso? Mas imagina você para levar o seu filho para tomar aquelas vacinas doloridas. Você não leva? O filho não reclama? E quem deixa de levar o filho porque ele chora? 10 minutos ou 15 minutos depois da vacina. Levanta a mão aqui, quem deixa de levar o filho porque o filho chora? Ninguém, gente. Mas ele chora, provoca sofrimento para ele. Por que vocês levam? Por quê? Porque é um pouquinho só, né? É um sofrimento pequeno que gera um enorme benefício, ou seja, a vida inteira ele não vai ter cachumba, ele não vai ter não sei o quê, ele não vai ter um tanto de doença. Então, vale a pena aquele sofrimento por causa dos benefícios. Agora, tenta sair do planeta Terra
tenta sair dessa reencarnação e tenta olhar lá do alto do nosso lar, mais alto ainda, lá da estratosfera, sei lá da lua, e pensa que você é um espírito imortal, e pensa que você vai ter várias vidas, e pensa que essa vida é uma vida só sua, e que 100 anos é um segundo, ou menos de um segundo, porque 100 anos no infinito é muito pouco tempo. E aí você pensa o seguinte, será que não vale a pena, numa vida só, ter um tanto de sofrimento, se esse sofrimento vai te permitir ter muita paz no futuro, ter muita tranquilidade? Então, imagina que esse sofrimento que a pessoa escolheu vai trazer para ela um tanto de benefício espiritual. Até a gente não sabe ainda que benefício espiritual é esse, mas pode ser uma humildade, pode ser uma consciência tranquila, uma paz de consciência, pode ser uma prova, igual o Zé falou, que eu chego lá e falo assim, não, venci a prova, não reclamei, né? Mesmo tendo todos esses problemas, não me revoltei, e ela vai se sentir senhora de si mesmo. Então a gente não sabe o tanto de benefício que ela vai ter com isso. Por quê? Nós só analisamos a partir daqui, nascimento, morte. Então é por isso. Pelo que você falou, ela parece que escolheu isso, porque ela não reclama, ela ainda vive tudo, essas dificuldades, tudo, sem reclamar, sem se revoltar. Então ela parece ser uma escolha própria dela. Você, Natúlio? Zé? Ah, é o Zé. Não. Sou eu mesmo. É você mesmo? Ah, é você mesmo. Eu vou fazer a segunda pergunta, que é co-irmã daquela que eu respondi anteriormente. Por que chamava os obsediados de endemoniados? É a mesma coisa. É porque naquela época, esse conceito obsediado é mais recente. Obsediado é aquele que sofre influência de forma negativa de outro, tanto espírito encarnado quanto desencarnado, quanto da própria pessoa, auto-obsessão no caso. E endemoniado, eles chamavam as pessoas que estavam sofrendo influência de um demônio. Lembrando bem o seguinte, que demônio, na época dos gregos, daimon, você tinha que colocar um adjetivo para designar se era um demônio ruim ou se era um demônio bom. A partir do século II é que fica quase que tácito essa denominação de demônio, significando apenas os espíritos malévolos, os espíritos ignorantes. Para nós espíritas, existe a palavra daimon segundo o conceito grego, mas não a palavra demônio como significando uma entidade criada única, exclusivamente para o mal. Não seria, para nós, muito lógico. Então, no sentido que a pessoa está perguntando aqui, por que chamava os obsediados de endemoniados, é porque a palavra ainda não existia. Endemoniados era o que eles mais utilizavam. Pessoas que estão sofrendo influências de um daimon, um demônio. No caso, pode ser influência negativa, demônio ruim. Influência positiva, um demônio bom. Um anjo da guarda, que depois passou a ser anjo e demônio, especificando o mal e o bem. Das religiões tradicionais. Para nós, é única e exclusivamente influência de espíritos. Espíritos ignorantes que ainda não sabem o quanto é bom ser bom, por isso maltratam, fazem mal às pessoas. E aí gera um processo obsessivo. O processo obsessivo é a influência negativa de um sobre o outro. Até em qualquer situação, entre encarnados, marido e mulher, por exemplo, tem um que é obsessor do outro. Geralmente, nós, homens, com um problema mais de incapacidade de ser mais afetivo, de ser mais sensível, nós, infelizmente, sofremos com a criação machista ao longo do tempo. A gente não tem nem direito de ter sensibilidade, às vezes, porque as próprias mulheres nos criam machistas.
Eu me lembro que eu falava, se uma criança dá uma martelada no dedo e começar a chorar, a mãe lá dentro fala, homem não chora. Eu falava, ai, que coisa mais machista. A gente engolia o choro, cabeça do dedo desse tamanho fazendo assim, e a gente chegava para a mãe e falava, mãe, nem chorei. E ela ainda reforçava o machismo. Já virou homem. Como é que a gente vai querer depois ter sensibilidade desenvolvida? Então, foi negado para nós isso aí em muitos aspectos. A questão é, única e exclusivamente, influência negativa de uma pessoa sobre a outra. Demônio endemoniado, no sentido antigo, obsidiado, no sentido de hoje. Pergunta: como faço para conversar com o meu mentor espiritual? Eu também tinha essa necessidade, sempre me perguntei isso. A primeira pergunta que eu me faço hoje é o seguinte: existe a necessidade de conversar com o meu mentor espiritual? Eu já citei esse caso aqui, eu vou citar de novo, né? Citar os meus erros é melhor do que citar o do próximo. Uma vez participando de uma reunião mediúnica, eu fazendo todos os passos ali do livro dos médiuns, concentrado, aquela disciplina toda, e pedindo ao meu mentor para conversar comigo. Conversa comigo, e fazendo aquela prece fervorosa, e eu senti ele chegando, aquela energia, aquela coisa boa, né? Aquela emoção, ele falou assim, você quer ouvir algo? Eu, sim. Você quer aprender algo? Eu, sim. Né? Eu escutei ele falando comigo, e ele falou assim, abra os olhos e olhe para a mesa. Está cheio de livros, vai ler. Então, a gente tem aquela necessidade de conversar com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, e perguntar para ele aquilo que já foi escrito, aquilo que já existe, já muitas obras. O Evangelho está recheado de boas obras e ensinamentos do Cristo. Chico escreveu quase 500 obras, de muito trabalho, de muito sacrifício. Esses mentores tiveram muito sacrifício para escrever todos esses ensinamentos. Então, a partir desse dia que eu comecei a ler, a minha vida mudou. Tudo que eu queria saber, tudo que eu queria perguntar para o meu mentor, já estava escrito, já estava nas obras. Então, eu passei a ler e a estudar mais, porque ficar invocando um espírito para perguntar coisa que já está escrita, é tirar ele do afazer, é tirar ele da sua obrigação, da sua responsabilidade, para ficar batendo papo, coisa que já está escrito. Outra coisa que nós devemos perguntar, nós estamos prontos? Eu sou uma pessoa que mereço, tenho feito por onde? Eu tenho a capacidade mediúnica para escutar, para ouvir, para ver, e se eu ver ou ouvir, eu não vou me assustar com isso? É outra coisa que nós temos que nos perguntar. E a última coisa, eles estão constantemente falando conosco. Nós é que não percebemos. Nós é que não damos ouvido. Tem um amigo meu, que recentemente, militar, perguntou o seguinte, falou assim, você acha que eu devo ir para Bom Despacho? Porque ele trabalhava em Divinópolis. Eu estou perguntando a Deus todas as noites e ele não me fala. Eu falei assim, não, espera aí. Deus está falando com você há muito tempo e você não quer ouvir. Ele falou assim, como assim? Ele falou assim, olha, a sua esposa conseguiu uma transferência para Bom Despacho sem nenhuma permuta, sem nenhuma dificuldade, coisa que eu nunca vi no mundo militar. E você colocou a sua casa para vender aqui em Divinópolis, e um dia, no outro você vendeu, coisa que eu nunca vi também na vida. Então Deus já está te dando sinais que você tem que ir para lá há muito tempo, mas você não quer ver, você não quer enxergar. Então Deus e os nossos mentores estão constantemente falando conosco, estão dando sinais, mas a gente tem aquela vaidade de querer ver, de querer bater o papo, de querer, né, de fazer a fofoquinha, né? Isso não vai acontecer, tá ok? O tempo estourou. Gente, muito obrigado, queremos agradecer a todos, estamos com o nosso tempo estourado, né? Agradecer também aos internautas, e semana que vem, na terça-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, estaremos aqui. Obrigado a todos.